Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais uma aula do primeiro ano da professora Kátia, Escola Estadual Eusébio Cabral. Continuando a nossa aula dessa semana sobre sentimentos e emoções, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Na nossa atividade, nós realizamos e desenhamos várias carinhas. E eu gostaria de fazer com vocês algumas aqui, para a gente relembrar. Porque muitas vezes nós usamos o nosso rosto, o nosso corpo, para expressar algum sentimento, algo que nós estamos sentindo. Por exemplo, nessa primeira carinha, se eu desenhar dessa forma, olha a sobrancelha dele e uma boquinha com um sorriso, vai me falar que essa carinha está alegre. Agora, se eu desenhar desse jeito, olha a sobrancelha para fora, com a boquinha virada, essa carinha vai me mostrar que está triste. Se eu desenhar desse jeito, olha a sobrancelha dele, que cara de mal é essa? Cara de bravo, né? E assim, olha, parece que está dormindo, sonhando, parece que está sonhando com uma coisa muito legal, muito boa. Tem um aqui que eu acho que vocês não vão gostar. Esse aqui tem uma cara de eca, nojo. Esse aqui tem um sorrisinho de alegria, mas quando a gente coloca a sobrancelha desse jeito, parece que ele está meio sem graça, não é verdade? Sem jeito. Olha, tem gente que faz essa cara assim, ó, de mal e com um sorrisinho, porque é muito mal essa pessoa, né? E aqui, olha, quando eu coloco a boquinha aberta assim, a sobrancelha bem lá em cima, parece que ele levou um susto. Tá vendo? Como a gente pode usar várias expressões para exemplificar, para mostrar os nossos sentimentos. E aqui é uma forma da gente conversar, da gente se comunicar. É uma forma de linguagem, que é a linguagem não verbal. Vamos lá. Eu gostaria de mostrar para vocês uma revistinha em quadrinho, ou melhor, uma parte da revistinha em quadrinho. Quando a gente pega a revistinha em quadrinho, a gente vê os personagens e a gente vê também os balõezinhos, né? Escrito aquilo que os personagens estão falando. E se a gente reparar bem nos rostos, no corpo dos personagens, a gente vai observar que o rosto deles também está falando alguma coisa. Então, aqui nós vemos dois tipos de comunicação. A escrita, que está dentro dos balõezinhos, e do corpo, do rosto, né? Que é a nossa fisionomia, que é o nosso corpo, o nosso jeito de mostrar. Então, aqui nós temos também dois tipos de linguagens. A linguagem verbal, que é o que está escrito dentro do balão, dos balões, e a linguagem não verbal, que são os desenhos, que mostram os sentimentos de cada personagem. Então, vamos lá. Na linguagem, nós temos dois tipos de linguagem, então. Deixa eu passar meu papel para cá. Nós temos a linguagem verbal, que é quando nós escrevemos, quando nós usamos as palavras, as frases,
certo? As letras e escrevemos ou falamos também, né? Não é só quando a gente escreve, não, quando a gente fala. E nós temos a linguagem não verbal, que são justamente as carinhas que eu mostrei para vocês, que são as figuras, né? Então, olha o que esse menininho está falando. Oi. Então, aqui nós usamos a linguagem verbal, que é a escrita ou a fala, e aqui tem o desenho. E muitas vezes a gente vê por aí linguagem não verbal, como sinais de trânsito, as plaquinhas nos mostrando para onde a gente deve ir, onde tem banheiro, muitas vezes só a figura, só o desenho. Na linguagem verbal, porque nós já vimos a linguagem não verbal, que foi as expressões faciais, que nós desenhamos as carinhas, certo? E você aprendeu aí desenhar as carinhas. Agora, na linguagem verbal, nós precisamos das palavras. Nós precisamos, antes das palavras, nós temos as letras. Muito bem. Nós precisamos das frases e nós precisamos do texto, certo? Então, quando você vai ler uma história, quando você ouve uma história contada pela sua mãe, ela está usando as letras, as palavras, as frases e o texto, combinado? Então, vamos lá. Na nossa atividade de hoje, nós temos que trabalhar com as frases que estão aí. E eu vou mostrar para vocês uma frase. Vê se essa frase está fácil de ler. Tem alguma coisa diferente aqui, alguma coisa errada aqui, não é? Ela está toda junta, todas as palavras estão juntas. Então, quando a gente vai escrever, nós precisamos dar espaço entre as palavras para ficar mais fácil na hora de ler. Vamos fazer isso juntos? Então, vamos lá. O que está escrito aqui nessa frase? Olha. O lobo abriu a porta. Só que assim fica difícil de ler. Então, nós vamos fazer isso. O lobo abriu a porta. Deixa eu virar o A aqui. Então, ó, o lobo abriu a porta. Ficou muito mais fácil para ler, não é verdade? Vamos à outra frase? Olha o que está escrito aqui. Era uma vez uma menina alegre. Como fica difícil da gente ler assim, né? Então, nós vamos dividir, vamos separar e vamos dar espaço entre as palavras. Menina, uma. Então, olha lá, ó. Era uma vez uma menina alegre. Vou juntar só mais um pouquinho. Era uma vez uma menina alegre. Assim fica muito mais fácil, né? E eu tenho um segredinho para quando escrever no caderno, quando for escrever frases, lembrar de dar um espaço. Olha o que eu fiz. Eu peguei um palitinho de picolé,
fiz uma carinha aqui bonitinha, eu fiz com canetinha mesmo. E escrevi aqui, ó, espaço. Para eu me lembrar que quando eu for escrever, eu colocar o palitinho para dar um espaço. Então, ó, coloquei um espaço. Aí, eu vou escrever outra palavra, lobo. Coloquei o palitinho, abriu. Coloquei o palitinho, coloquei o palitinho, porta. Viu que legal? Muito melhor, não é? Vamos fazer a outra frase, ó. Era espaço do palitinho, uma vez, palitinho do espaço, mais um espaço, menina, espaço. Ah, mas a minha folha acabou aqui, não dá para escrever a palavra alegre. Eu venho aqui para baixo, alegre. Entenderam? Muito bem. Agora você vai poder fazer a sua atividade aí do nosso PET. A atividade 3, 4 e 5. E na nossa atividade está pedindo para colorir os espaços entre as palavras. Então, lembre disso, que entre uma palavra e outra existe um espaço, para ficar bem claro aquilo que nós vamos ler, bem mais fácil aquilo que nós vamos ler, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitem bastante, bom estudo para vocês e um beijão. Fiquem com Deus.